No auge da carreira, o cantor sertanejo João Paulo, com 37 anos de idade, que fazia dupla com o cantor Daniel, sofreu grave acidente de trânsito com a sua BMW, que capotou várias vezes, pegou fogo e o artista morreu na hora. Mas qual foi a causa da morte de João Paulo? Foi crime ou acidente? Se prepara, pois você vai saber de toda a verdade que só apareceu depois de muitos anos. Você vai se surpreender com o que eu vou lhe mostrar. O carro 0 quilômetro e de luxo de João Paulo tinha um problema grave. A viúva do João Paulo desabafou. Para mim, houve um defeito de um carro. O empresário do cantor estava desolado. O menino que lutou e tal, e na hora que veio o reconhecimento, infelizmente aconteceu esse acidente. O advogado contratado pela família de João Paulo fala com convicção. O meu cliente que morreu, o João Paulo, que eu vesti a camisa dele, não teve culpa. Agora dizer, por que atribuíram culpa ao João Paulo? Por quê? Meu nome é Jorge Lordello e se prepara, pois eu vou te colocar na cena do crime e trazer a verdade sobre o acidente que ceifou a vida do cantor João Paulo aos 37 anos de idade, deixando uma mulher e uma filha pequena. O empresário do cantor João Paulo contou que antes mesmo dele adentrar ao local onde estava sendo realizado o velório do cantor, ele foi abordado por uma pessoa que já queria o lugar dele na dupla com Daniel. Desci do bombeiro, porta da câmara. Tem uma pessoa que eu vou deixar na curiosidade de todo mundo. Um cara alinhado, de terno e gravata. Famoso na época. O cara falou assim, ó, eu sou empresário de tal artista. Ele sonhou essa madrugada. E eu tô aqui, tal. Que Deus revelou pra ele que ele tem que ser o segunda voz do João Paulo. O segunda voz do Daniel. Você tá brincando? Eu não tinha nem entrado, não tinha nem sido nem o caixão do negócio. Não, dá pra entender a situação e como funciona. Entramos, eu dei detenção pra pessoa, e a pessoa lá, 2, 3 dias, ficou ligando 2 meses depois. Mais um absurdo, você vê o povo aproveitar da situação. O nome de João Paulo, na verdade, era José Henrique dos Reis. Ele era filho de Henrique Neri dos Reis e Farailde dos Reis. Teve uma infância humilde e chegou a trabalhar como pedreiro e carpinteiro. Em 1980, junto com Daniel, começaram a carreira musical na cidade de Brotas, interior de São Paulo. E eles adotaram um nome artístico. Na verdade, o José Henrique virou João Paulo, em busca do sucesso em um segmento que ainda sofria naquela oportunidade muitos preconceitos. Deixa eu te explicar como é que aconteceu a carreira dos dois. Separadamente, eles já possuíam alguma experiência. João Paulo já tinha formado com o irmão dele mais velho, de nome Francisco, a dupla Neri e Nerinho. E Daniel tocava e cantava em todas as rodas de viola e festivais desde os 5 anos de idade. O curioso dessa história da dupla é que os dois eram rivais nas apresentações que faziam em circos, praças e festivais. João Paulo cuidava do gado das fazendas do pai de Daniel enquanto cantava com o irmão dele. Mas essa dupla não foi muito longe, não. Neri e Nerinho, que eram irmãos, né? João Paulo e o seu irmão, desfizeram a dupla. Logo, os dois amigos estavam cantando juntos, primeiro como José Neri e Daniel, com o objetivo de gravar um disco, o que aconteceu na época pela gravadora Continental. Estava pronto Amor Sempre Amor, que foi lançado em 1985. A partir do lançamento dessa música, João Neri já mudou de nome. Ele se tornou o famoso cantor João Paulo e, juntamente com Daniel, eles começaram uma busca intensa e incessante pelo sucesso, divulgando o trabalho deles em rádios nas cidades do interior paulista. Porém, o mercado fonográfico nacional só começou mesmo a aceitar a dupla, que sofreu inclusive preconceito racial até 1992. A dupla começou a fazer sucesso no início dos anos 90 com a música Só Dá Você na Minha Vida. E logo em seguida surge o hit Hoje Eu Sei. Enquanto aqui dentro o amor me
Em 1996, com o lançamento de João Paulo e Daniel, volume 7, a dupla finalmente se consagrou para o público brasileiro. O CD trazia a canção romântica Estou Apaixonado, versão para Estou Enamorado, de Donato e Stefano, que fez muito sucesso nas emissoras de rádio e na televisão, tendo sido tema também da novela Explode Coração, da TV Globo. Outra canção da dupla que entrou na trilha sonora da novela O Rei do Gado, a toada caipira Pirilume. Eles lançaram 8 discos com mais de 2 milhões de cópias vendidas. O sucesso da dupla João Paulo e Daniel era cantar Os Segredos do Coração. Eles arrastavam multidões. No sucesso do lar, João Paulo era amigo da bola, da viola e também adorava pescaria. Seu ídolo na música era o cantor Roberto Carlos. A dupla conquistou discos de ouro e de platina rapidamente. O sucesso era estrondoso e muitos shows marcados pelo Brasil. Em 12 de setembro de 1997, guarde bem essa data porque é a data fatídica, o cantor João Paulo estava voltando para a cidade de Brotas, pois ele, na verdade, tinha feito um show na cidade de São Caetano juntamente com o Daniel. E ele voltou de carro, ele tinha comprado uma BMW zerinho e ele voltou juntamente com o seu segurança, de nome Paulo César Pavarini, guarde bem esse nome também. E eles estavam voltando para Brotas pela rodovia dos Bandeirantes, mas era João Paulo que dirigia o veículo. João Paulo dirigia uma BMW zerinho, modelo 328i, de cor preta, que ele tinha acabado de comprar há cerca de apenas 30 dias. Por volta das 2h30 da madrugada, no quilômetro 40,5, em Franco da Rocha, na rodovia dos Bandeirantes, o carro que João Paulo dirigia capotou várias vezes e o cantor ficou preso às ferragens, não conseguindo sair do veículo, que se incendiou em seguida. Praticamente, somente a placa do carro de João Paulo ficou intacta. O segurança Paulo César conseguiu escapar com ferimentos, mas João Paulo morreu carbonizado, decretando assim o fim da dupla que estava no auge da carreira. Inicialmente, foi dito que a causa do capotamento teria sido o estouro de um pneu, ou seja, teria estourado um pneu da BMW zerinho de João Paulo. Mas vamos lá. O segurança Paulo César conseguiu sair do carro capotado antes de começar o incêndio. Ele contou à polícia na época que João Paulo quis dirigir o carro novo, pois estava sem sono. O companheiro de viagem de João Paulo contou os momentos de desespero que passou. Ouvia e nem via, eu não conseguia ver ele. Então começou a parar caminhoneiro, eu pedi extintor de incêndio. Começou a juntar gente, eles vieram com o extintor, eu peguei o extintor, coloquei o extintor no carro, apertei o botão e o carro explodiu, não teve como... Não pude fazer nada. Na polícia, no inquérito policial, o segurança Paulo César contou que ele ouviu 3 ruídos que, nas palavras dele, parecia aquele barulho de pneu batendo numa tartaruga ou batendo num quebra-molas. Em seguida, ele não lembra mais de nada, pois o carro começou a capotar várias vezes. Bom, você que me assiste deve entender que antes do carro do João Paulo capotar, o passageiro, que era o segurança dele, notou algum problema na BMW. Foi isso que a minha equipe de produção foi atrás para levantar. É importante frisar que João Paulo não se chocou com outro veículo e nem foi fechado. Sozinho, o carro dele começou a capotar. Qual o motivo? Você vai saber daqui a pouco. Mas espera um pouquinho. Mas por que aconteceu esse acidente? Por que o carro veio a capotar? Um carro de luxo, um carro com segurança, um carro 0 km. O que foi que aconteceu na verdade? Olha, a minha equipe de produção foi atrás dessas respostas e daqui a pouco você vai saber de tudo, absolutamente tudo.
Agora, se toda essa história criminal te inspira a seguir carreira na área policial, eu preciso apresentar para você o Instituto Oliver, que é, hein, a maior escola preparatória para carreiras policiais do Brasil. Gente, são mais de 2.500 alunos do professor Oliver que entraram para concursos da polícia, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Polícia PRF, GCM em todo o Brasil, em todos os estados. Além, também, a plataforma do Instituto Oliver tem cursos preparatórios para você entrar na polícia e também oferece cursos superiores sequenciais, tecnólogos, bacharelados, pós-graduação e o EJA, para quem precisa concluir os seus estudos. Olha que legal! Então acesse o site ou escaneie o QR Code e dê, hein, o próximo passo na sua carreira com o Instituto Oliver. O segurança Paulo César contou ainda à polícia que ele conseguiu sair do carro, mas o cantor ficou preso nas ferragens e o veículo começou a pegar fogo na hora, parece até que chegou a explodir. Rapidamente, um caminhoneiro parou para tentar ajudar, momento em que o segurança do João Paulo pegou o extintor de incêndio desse caminhão e quando ele foi acionar esse equipamento, ocorreu uma explosão dentro da BMW, aonde João Paulo estava preso ainda nas ferragens. O carro do cantor ficou totalmente destruído, pois além de muitas capotagens, chegou a pegar fogo. Veja imagens do local exato onde o carro de João Paulo parou e pegou fogo após capotar por 4 vezes. O cantor Daniel, parceiro de João Paulo há 17 anos, ficou, é claro, abalado ao saber da morte do companheiro de palco. Um momento muito difícil, né? Como se eu perdesse o meu próprio irmão, né? Um braço direito que eu tinha. Minha equipe de produção conseguiu imagens do último show da famosa dupla que aconteceu no fatídico dia na cidade de São Caetano do Sul. O corpo do cantor foi velado na Câmara Municipal da cidade de Brotas, onde ele morava com a esposa e filhos. O enterro foi realizado em sua cidade natal, que é Brotas, e milhares de pessoas participaram, e até duplas sertanejas como Chitãozinho e Chororó, Leandro Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano estiveram no velório presente para a última despedida do cantor João Paulo. Cantor João Paulo deixou a esposa Roseni Barbosa dos Santos Reis e a sua filha Jéssica Renata dos Reis, que na época tinha apenas 6 aninhos. Jornais estamparam fotos do acidente que vitimou o cantor João Paulo, que tinha naquela época 37 anos. Vamos lá! Quase um mês após o acidente fatal, a perícia da polícia apresentou um laudo pericial que indicou que o cantor João Paulo teria perdido o controle do veículo, batido no canteiro central, capotando 4 vezes em sequência sua BMW novinha que acabou pegando fogo. O cantor não estaria usando o cinto de segurança, mostrou e apontou o laudo da perícia. O documento inicialmente apontou também que João Paulo dirigia na velocidade de 133 km por hora, sendo que a velocidade permitida naquela época era de 100 km por hora. O laudo pericial de 80 páginas que a gente teve acesso diz que não ocorreu uma falha mecânica e sim por manobras erradas do motorista João Paulo. O laudo ainda mostrou que o carro capotou 4 vezes antes de pegar fogo totalmente. Mas vamos lá, quero te contar tudo, hein? A família de João Paulo não concordou com a perícia apresentada e solicitou um novo estudo. E aí surge um segundo laudo que apontou que o pneu dianteiro direito teve problema. O laudo apresentou um esvaziamento desse pneu e isso teria sido um fator preponderante para a perda de dirigibilidade de João Paulo, ou seja, a perda do controle da BMW teria sido causada pela perda da pressão no pneu dianteiro direito. Por isso que eu te contei que na polícia o Paulo César, que é o segurança que estava na qualidade de passageiro, disse que ele percebeu que tinha algum problema com alguns dos pneus. A partir daí, começou uma disputa judicial entre a família de João Paulo e a fabricante do carro, que é a BMW. Na ação de indenização movida contra a BMW do Brasil, Roseni Reis, esposa de João Paulo, questionou
se a perda do controle da direção do veículo do marido se deu por culpa do marido ou por defeito do pneu dianteiro do carro. Outra questão suscitada pela viúva era se a explosão ocorreu por causa de um defeito na tampa do tanque que permitiu a saída de combustível ou se a tampa se desprendeu por contato dos impactos sofridos pelo veículo, que capotou 4 vezes. Olha, em primeira instância, a decisão foi baseada no laudo pericial que concluiu que não existiam defeitos no pneu e também no tanque. Segundo o laudo, o causador do acidente teria sido excesso de velocidade e a falta de controle do veículo pelo motorista João Paulo. Mas a viúva do cantor João Paulo, a dona Roseni, conseguiu anular a sentença que rejeitou sua ação de indenização contra a montadora BMW. O desembargador, Dr. Paulo Furtado Oliveira Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo, aceitou o pedido da viúva para que fossem produzidas novas provas. Em 2014, o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que tanto a BMW quanto o cantor João Paulo, que formava a dupla sertaneja com Daniel, seriam os responsáveis pelo acidente ocorrido em 1997, que resultou, no final, com a morte do artista. O desembargador, o Dr. Maurício Pucci, relator designado, disse, abre aspas, a perícia realizada no veículo não descartou problemas do pneu dianteiro do modelo BMW, determinando a culpa da montadora no acidente e também a culpa concorrente de João Paulo pelo excesso de velocidade. A BMW recorreu dessa decisão. Para a esposa de João Paulo, dona Roseni, ela acredita que provou a inocência do marido no acidente. Bom, vamos lá. Com base em um laudo pericial, a Justiça determinou que um defeito no pneu dianteiro direito do carro dirigido por João Paulo foi o causador desse acidente. A decisão eximiu o cantor da culpa. Segundo o laudo, João Paulo trafegava acima do limite permitido na rodoviária, mas a velocidade encontrava-se dentro dos limites de dirigibilidade. A viúva Roseni conta que, apesar de não concordar com o valor da indenização estipulado pela Justiça, considera a decisão uma vitória. Disse ela, abre aspas, tive que ouvir todos esses anos que o acidente era culpa do meu marido, que ele estava cansado, que ele estava embriagado. Ouvi coisas absurdas quando, na verdade, foi um problema no carro que causou o acidente. Esse foi o primeiro passo e o objetivo foi alcançado. Provar a inocência dele, mas vamos recorrer para aumentar esse valor. Dona Roseni revelou ainda que o marido comprou a BMW que dirigia quando morreu para ter mais segurança no trânsito, disse ela, abre aspas. Ironicamente, foi por causa desse carro que ele morreu. Ele gostava de voltar para casa após o show e fazia isso sempre que possível. Ele comprou esse carro pensando na segurança, não foi por status. Foi para ter um carro melhor, para ter mais segurança. Em 23 de março de 2023, os ministros do Superior Tribunal de Justiça mantiveram a condenação da BMW do Brasil e também da BMW da Alemanha, no caso João Paulo, que fazia dupla com o cantor Daniel quando ele morreu. A montadora foi apontada como corresponsável pelo acidente que matou o cantor João Paulo. A empresa, a BMW, não conseguiu provar que o esvaziamento rápido do pneu que fez com que o sertanejo perdesse o controle do veículo, que a BMW não conseguiu provar que não era um problema de fabricação. Os ministros também mantiveram a responsabilidade do cantor pelo acidente, já que ele dirigia numa velocidade acima do permitido na rodovia dos Bandeirantes. Não vou falar para você que eu estou em paz. Não, isso é mentira. Se eu falar para você que eu fiquei em paz com esse resultado, que eu fiquei feliz, que você tem... Não fiquei. Mas, como eu já tive que conviver com a falta do João Paulo dentro desses 25 anos, eu vou conviver com isso também. Isso fez com que a BMW seja responsabilizada em apenas 1/3 do valor da pensão que foi determinada em primeira instância pela Justiça Paulista. E por conta disso, será a BMW responsável por pagar
150 mil de indenização para a viúva Roseni Barbosa e para a filha Jéssica Reis, que vivem atualmente em Ribeirão Preto. Mas essa guerra jurídica ainda não terminou, pois a família de João Paulo e a montadora BMW recorreram dessa última decisão que eu acabei de contar para você. Gente, a morte do João Paulo ocorreu em 12 de setembro de 97, ou seja, quase 30 anos se passaram e a justiça continua lenta, vagarosa e, por isso, totalmente desacreditada. Quantos anos ainda vai faltar para terminar esse processo indenizatório? Isso só Deus sabe. Bem, já o sertanejo Daniel ficou um tempo sem cantar após a morte do amigo e fiel escudeiro de palco. Conseguimos uma das primeiras entrevistas que ele deu no programa do Silvio Santos, após o acidente fatídico. Inclusive, quando tudo aconteceu, o único pensamento, a única certeza, infelizmente, é que tudo tinha acabado e que eu iria parar de cantar, deixar de cantar. Mas eu quero te mostrar agora algo muito intrigante e vai vendo. O cantor Rick, da dupla Rick Renner, ele foi muito amigo do cantor João Paulo. E depois da morte do João Paulo, ele disse numa entrevista que ele poderia ter evitado o falecimento do amigo. Quando ele faleceu, eu fiquei muito tempo... eu não consegui aceitar porque ele tinha me pedido para ir, né? Naquele show que eles fizeram lá, acho que São Caetano. Não lembro. Eles fizeram um show um dia antes da morte dele, né? Eles fizeram um show e... Um dia antes, não, na noite que antecedeu a morte dele, ele tinha me pedido para ir. E se eu tivesse ido, com certeza a gente teria ficado no hotel compondo. A gente não teria ido embora. A minha equipe de produção conseguiu foto recente da viúva de João Paulo e a filha do casal de nome Jéssica. Dona Roseni conta que Daniel nunca deixou de visitar a filha de João Paulo e afirma que também é boato de que ela dependia financeiramente do cantor Daniel. Disse a Dona Roseni, abre aspas, nunca precisei da ajuda financeira do Daniel. João Paulo me deixou bem financeiramente. Quando morreu, ele já tinha uma carreira de sucesso com muitos shows e discos lançados. Já a Jéssica, filha de João Paulo, tem uma carreira como cantora, depois de ter se formado em medicina veterinária. Ela faz parte da equipe que viaja com Daniel pelo Brasil. Ela comentou, abre aspas, hoje estamos muito próximos, mas nunca ficamos longe durante muito tempo. Daniel sempre aparecia em ocasiões especiais como Natal e aniversário. Olha, eu tenho certeza que você agora ficou sabendo de tudo sobre o acidente que ceifou a vida do cantor João Paulo. Você reparou que ficou claro que mesmo tendo comprado um carro de luxo de alto padrão, ficou constatado que havia uma falha no pneu que foi murchando lentamente e, em dado momento, fez com que João Paulo perdesse o controle do automóvel do nada, vindo a capotar diversas vezes. Portanto, apesar de estar em velocidade um pouco acima do permitido na rodovia, João Paulo não foi o único responsável pela perda de dirigibilidade. Portanto, não foi um mero acidente. E agora eu quero saber se restou alguma dúvida para você ou não sobre a morte do famoso sertanejo. Mas por quê? Por que será que o veículo chegou a explodir? Será que o carro tinha outro defeito que não foi achado? Ou é normal um carro que capota várias vezes explodir e pegar fogo? E se João Paulo estivesse usando o cinto de segurança, será que ele poderia ter sobrevivido? Olha, já estou aguardando agora, hein, a sua opinião aqui nos comentários. E chegou a hora, só resta mesmo você mostrar que está gostando aqui do canal Na Cela do Crime e aproveita e já se inscreve. Aproveita também e dá um like, ativa o sininho de notificação e compartilha essa história para os seus amigos e familiares que admiram e gostam de música sertaneja e principalmente aqueles que eram fãs do João Paulo, da dupla João Paulo e Daniel.